Bem, meus irmãos, passemos agora para a nossa série de exposição bíblica, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. Com a graça de Deus, chegamos aí na parte de 1 Pedro 4, do verso 1 ao verso 6. E a gente vai ver hoje Pedro mais uma vez falando como que, diante das dores e do sofrimento da vida, Deus ele está sempre presente a nos ajudar, a nos auxiliar e nos dar força e ânimo para que a gente persevere em meio às dores e às dificuldades. Então, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, peço-te mais uma vez, Deus, sabedoria e discernimento para pregar a tua palavra, e oro, Deus, para que todos que estão aqui ouvindo possam ouvir a palavra vinda direta do teu trono, alcançar cada coração aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, hoje chegamos então ao capítulo 4, com a graça de Deus, e já temos em mente todo o foco principal dessa carta. E aí, com o perdão da repetição, mas para que fique claro para todos, a tese principal é encorajar recém-convertidos a perseverarem em meio ao sofrimento físico de todo tipo, mas principalmente aquele sofrimento que era a perseguição violenta. Pessoas que estavam correndo risco de realmente ser açoitada, ser apedrejada e inclusive perder a sua vida. Mas hoje, irmãos, no século XXI, principalmente no Brasil, numa democracia onde ainda temos plena liberdade de religião, de culto, esse tipo de sofrimento a gente não passa, a gente tem outros sofrimentos. E aí, se a gente lê essa carta, trazendo a devida aplicação para o nosso tempo, a gente vai ver que, enquanto aqueles irmãos tinham uma natureza de sofrimento físico, hoje eu creio que o nosso sofrimento é muito mais para o lado psicológico, emocional, do que físico. E aí eu diria que esse nosso sofrimento psicológico, emocional, por exemplo, ela tem inúmeras causas, muitas causas. Por exemplo, o abandono quando criança. Quantas são as pessoas que são abandonadas e carregam isso a vida toda, e esse sofrimento vai gerando outros traumas psicológicos, etc. O abuso quando criança. E aqui eu abro um parênteses para fazer um relato que eu acho que é chocante, porque apenas nesse ano eu recebi inúmeras mensagens de pessoas com quem eu me relaciono pela internet, que confessaram que quando criança sofreram abusos sexuais, e pessoas de dentro da igreja. E aí você ouve relatos, crianças de 5, 6, 7, 12 anos, algumas que não tiveram ainda coragem de contar aos seus pais, outras que contaram e tiveram apoio, outras que contaram e não tiveram apoio. Mas assim, é muita gente, é muito. Eu diria que a cada 100, força de exagero, mas a cada 10 jovens, assim, até 20 anos que eu conheço, uns 6 já vieram falar comigo que
que sofreram abuso sexual e quantas pessoas que sofreram abuso sexual vão crescendo com traumas e com sofrimentos dos mais variados na área psicológica. É muita gente. Então, nós temos também sofrimentos causados pelo fim do casamento, pelo término de um relacionamento, pela perda de um emprego, pela perda de um parente querido, a sensação de incapacidade diante de um mundo cada vez mais competitivo, a humilhação, quando as pessoas também não enxergam a nossa vida. Então, nós temos hoje inúmeros sofrimentos, diferente do sofrimento daquela época, que era físico, mas que também é sofrimento, que também machuca a gente. E nós devemos ler a carta de Pedro, trazendo para o nosso tempo e olhando as pessoas que sofrem hoje, que também são muitas pessoas. E tudo isso pode gerar, como eu falei, muitas dores na área emocional, na área psicológica. E essa carta de Pedro, ela tem que entrar na nossa cultura e causar o mesmo impacto que causou para aqueles cristãos. Trazer esperança para pessoas que, diante dos sofrimentos atuais, não encontram nenhuma esperança, nenhuma saída, não encontram uma direção em Deus. Então, a carta de Pedro é também para nós hoje. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eu creio que, assim como Pedro tinha o objetivo de não só dar esperança àqueles irmãos, mas alimentarem para que eles se fortaleçam com a doutrina, eu creio que o objetivo também para as nossas vidas hoje é que esse tipo de sofrimento ele possa ser cada vez mais diminuído com um correto ensino do Evangelho. Na verdade, o homem ocidental atual, eu diria que, sem, claro, generalizar, eu diria que ele tem pouco conhecimento da Escritura, conhecimento teológico, e essa é uma das razões pela qual o homem sofre demasiadamente. Essa é a razão de muitos sofrimentos. Falta de Deus, falta do conhecimento da Escritura Sagrada, falta do conhecimento da Bíblia, falta do conhecimento de como que nós devemos lidar com situações à luz do que a Escritura fala para a gente. E eu diria que, a depender de como a gente lê a Bíblia, entende a Bíblia, a gente lida com uma situação de forma diferente. Então, o ensinamento profundo, por exemplo, sobre a soberania de Deus, que era importante para aquele pessoal daquela época, hoje pode assustar muita gente, porque muitos estão acostumados com um Deus meio que ausente, um Deus não muito presente, mas presente apenas nos momentos em que a gente passa por dificuldade, a gente ora para que Deus venha e intervenha e nos ajude. Nós, infelizmente, temos um pouco dessa noção de que Deus é um Deus que, às vezes, nos atende quando a gente clama por Ele, e Ele vem. E se foi ensinado que Deus está, milimetricamente falando, em cada segundo, agindo em absolutamente tudo, eu creio que muita crise nossa seria diminuída. Porque o homem poderia descansar ao invés de cair em desespero. Porque ele pode até sofrer, pode até sentir dor. Porque isso é normal, a dor é normal, o sofrimento é normal, o sentimento de desespero é normal, o sentimento de que não há mais jeito é normal, mas em algum momento, após o choro, ele vai se lembrar: preciso esperar para ver o que Deus quer me ensinar com isso. O ponto é que teologia fraca produz cristãos fracos. E teologia profunda e pesada prepara o cristão para qualquer tipo de tragédia. E, aplicando a nossa vida e ao mundo de modo geral, uma vida com Deus faz com que a pessoa lide com as dificuldades da vida de uma forma melhor. E os não cristãos que não têm Deus, ele vai olhar para a dificuldade, vai olhar para os problemas, e ele não vai encontrar nenhuma esperança, ele não vai encontrar nenhuma saída, porque ele não tem a quem recorrer, ele não tem a quem clamar, ele não tem a nossa esperança, a nossa dor. A gente tem um Deus que a gente tem certeza que nos ouve. E os não cristãos, a quem ele vai recorrer? Muitas vezes ele vai recorrer ao médico.
E aí, para recorrer ao médico, dependendo da doença, ele tem que ter uma saúde financeira muito boa. E ainda assim, às vezes, a doença é aquela que o médico fala, olha, acabou, você pode pagar o que for, mas não dá mais. A não ser que você creia em alguma coisa. Geralmente os médicos falam isso. Você tem alguma religião, alguma fé. Agora, o que o não cristão vai dizer? Ele, infelizmente, não tem. Então, as pessoas que não têm Deus, elas lidam com as dores e os sofrimentos de uma forma muito mais desesperançosa, digamos assim. E era com isso em mente que o apóstolo Pedro escreve essa carta, equipando, lembremos, novos convertidos com teologia profunda. Pedro não via, olha só que interessante, ele não via, como muitos de nós hoje vemos, do tipo, cuidado com o que você vai falar com um novo convertido. Talvez ele não vai entender o que você vai falar, ou ele pode se assustar, quando na verdade a carta de Pedro é para novos convertidos. Pessoas que creram em Cristo agora estão recebendo o que de Pedro? Doutrina profunda, doutrina pesada, doutrina que, como nós vimos aqui, foi até difícil de a gente entender semana passada. Uma das partes, olha só, irmãos, uma das partes mais difíceis do Novo Testamento foi ensinada a pessoas que acabaram de se converter, novos convertidos. E aí, muitas vezes as pessoas falam, não, para pessoas que se converteram agora, vamos ensinar o beabá, começar lá embaixo. Pedro fala, não é assim, gente. O evangelho é para todos. O objetivo de Pedro, em primeiro lugar, era obedecer a Deus e pregar todo o conselho dele. E, em segundo lugar, fazer discípulos fortes e preparados. Portanto, também creio que teologia forte é para todos, para crianças, mulheres, jovens, adultos, homens, adolescentes, idosos, etc. Enfim, até porque não existe uma Bíblia para cada classe. Infelizmente, como muitas pessoas querem fazer hoje, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do idoso. Quer dizer, eu ainda não vi, não sei se tem. Tem, Samir? Desculpa. Mas a Bíblia, sei lá, da criança eu sei que tem, a Bíblia da mulher. E a gente vai criando essas formas de facilitar a leitura que em alguns momentos ajudam, mas em outros momentos, quando não bem interpretado, atrapalham. Porque às vezes a gente acaba meio que separando, né? Isso aqui é só para mulher, isso é só para adultos, isso aqui é uma forma de ler segundo as mulheres, quando a Bíblia deveria ser a mesma para todos, para todas as pessoas. Então hoje, irmãos, nesses 6 versos aí, do capítulo 4, nós veremos mais uma vez Pedro falando do sofrimento, mas com uma ótica diferente agora. Veremos que Pedro mostra que o sofrimento tem alguns propósitos definidos em nossas vidas, nas vidas daqueles irmãos em perseguição e nas nossas vidas hoje em variados tipos de sofrimento. O primeiro propósito aponta que o sofrimento nos capacita a vencer o pecado. Verso 1. Diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui, novamente, ele usa o exemplo de Jesus Cristo, ao mostrar que no sofrimento de Cristo, ele, na carne, deixou o pecado. Não no sentido, obviamente, de ele ter pecado, como nós sabemos, mas no sentido de Cristo, ao sofrer, sepultar o pecado. Essa é a ideia aqui no texto. Sepultar com a sua morte os pecados nossos que foram transferidos a ele. A ideia aqui é realmente você abrir uma cova, enfiar lá os nossos pecados, sepultar, de uma tal forma que eles nunca mais voltem a importunar a nossa vida, no sentido de nos acusar de nós sermos culpados deles. Porque aqui, apenas o Cristo, glorificado pelo Pai, que ressuscita após a morte, ao morrer, ao sofrer e vencer o pecado, Cristo ressuscita, mas os pecados não. Os pecados são, por assim dizer, mortos,
na morte de Cristo. Aí a pergunta é como, né? Essa é a questão. Aí é muito claro, irmãos, no verso 1, através do sofrimento. Pedro mostra o modelo de Jesus para dizer que o sofrimento tem um efeito purificador. Cumpre de forma didática o objetivo de nos ajudar a vencer os nossos pecados. E Pedro diz, nesse primeiro verso, que devemos, então, nos armar com esse mesmo pensamento, ou seja, essa mesma atitude e sentimento que Cristo teve diante da sua própria dor, diante de ele carregar a cruz, que é saber que a forma de sepultar o pecado é indo também para a cruz. E olha só, irmãos, isso significa na nossa vida que a forma como eu e você vencemos o nosso pecado é também no caminho do sofrimento, o caminho da luta, o caminho de se armar nessa batalha contra as paixões carnais. E a nossa arma, curiosamente, se chama sofrimento. É claro no verso 1, olha, assim como Cristo, usando o sofrimento, sepultou o pecado, como é que vocês vão sepultar os pecados de vocês? Imitem a Cristo. É através dos sofrimentos da vida que Deus vai purificar a alma, a vida de vocês. Amém. Agora, aquele que diz que nossa arma é qualquer outra coisa, como lutar contra o sofrimento, esse alguém, mais uma vez, repito, deve analisar sua fé, pois o cristianismo, como temos visto aqui, ensina outra coisa completamente diferente. É justamente o sofrimento, uma das melhores armas na luta contra os nossos pecados. Mas, irmãos, eu reconheço que são duas coisas extremamente difíceis. Sofrer não é fácil, sofrer é difícil. Ninguém sofre por sofrer. Ninguém busca o sofrimento, ele vem e esmaga a nossa alma. E guerrear contra o pecado também é uma coisa difícil. Machuca a nossa vida. Até porque o autor aos Hebreus vai dizer que na guerra contra o pecado devemos estar preparados para derramar sangue. Essa é a forma de dizer que o quanto a luta contra o pecado também é algo extremamente difícil. E não deve ser feita de qualquer forma. Então, quando se ouve que a arma para vencer o pecado é o sofrimento, parece que a nossa dificuldade é ainda maior, porque são duas coisas difíceis, o sofrimento e o pecado. E a Bíblia fala que um é o meio para vencer o outro. Mas veja uma coisa, uma motivação para a nossa luta. Pedro disse nesse verso primeiro que o que fez Jesus sofrer foram os nossos pecados. O meu e o seu pecado. Os nossos pecados de ontem, os nossos pecados de hoje, todos eles fizeram Cristo sofrer na cruz. Os pecados que cometemos hoje, há poucos minutos atrás. E diante disso, se eu e você pudéssemos olhar para essa cena do sofrimento, vendo que a dor profunda de Jesus foi por causa de cada pecado meu e seu, nós pecaríamos com tanta facilidade se nós pudéssemos ver hoje o Cristo crucificado. Será que nós viveríamos da forma como nós vivemos? O que ocorre é que muitas vezes a gente vive como quem precisa ver para acreditar. Se isso fosse mostrado a nós hoje, por exemplo, por meio de um telão, o impacto seria maior, a gente sairia daqui com mais vigor para lutar contra os nossos pecados, para suportar o sofrimento. Sairia com mais disposição. Mas quando simplesmente lemos que isso é verdade, não cremos. Quando vemos
Se víssemos, o impacto seria maior. Quando lemos na Bíblia, a gente não tem muita força para lutar contra o pecado. E alguém certa vez colocou isso da seguinte forma, irmãos. Veja, como ter prazer em algo que levou Jesus a sofrer e a morrer na cruz? Se um criminoso cruel esfaqueasse meu filho e o matasse, duvido que eu guardaria a faca na estante da sala. Mas é isso que muitas vezes acontece em nossas vidas. Guardamos a faca em nossas estantes. À medida que pecamos contra Deus, o sangue está lá, sujando nossas estantes. O sangue do Cristo derramado. É por isso que Deus nos deu a dor como uma poderosa arma para arrancar todos os dias as facas que guardamos em nossas estantes, isso é, os nossos pecados. E aí nós devemos olhar para o sofrimento com essa ótica de que ele é um meio de purificar a nossa vida e nos ajudar a lutar contra o pecado. Verso 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, em segundo lugar, a luta contra o pecado através da dor nos ajuda também a identificar a vontade de Deus, o que Deus quer para a nossa vida. Percebam o jogo de palavras que Pedro faz aqui. Ele contrasta a vontade de Deus, no fim do verso, com as paixões dos homens, ou seja, as vontades pecaminosas dos homens. Isso significa que só pode existir numa pessoa uma coisa ou outra. Ou as paixões carnais, dominando a pessoa e fazendo dela escrava dos seus pecados, ou a pessoa se entregando a Deus e falando: Deus, eu quero a sua vontade, eu quero fazer o teu querer, ou uma coisa ou outra. Não dá para a pessoa ser cristã e caminhar com as suas paixões carnais, cometendo pecado após pecado, ou a vontade de Deus, ou a nossa vontade. É importante enfatizar isso, porque muitas pessoas pensam que a vontade de Deus é algo ruim ou pesaroso em nossas vidas, e Deus vai tirar as nossas alegrias, os nossos prazeres, nos obrigar a fazer a vontade dele, e que então a gente vai ter que se render em tristeza. Mas veja como que o salmista coloca isso, irmãos, em relação à vontade de Deus, à Escritura, à Bíblia, a gente obedecer a Deus. Ele coloca assim, no Salmo 19, do 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora veja, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O ponto é que a lei, o mandamento, a vontade do Senhor é uma alegria, é um deleite, é um descanso para o cristão. É a alegria suprema do cristão. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama obedecer ao seu Senhor. É por isso que Pedro coloca essas duas expressões como um contraste. Porque um cristão vai amar buscar a vontade de Deus e vai odiar os seus pecados e as suas paixões da carne. E ainda no verso 2, Pedro indica outra coisa importante, que é o tempo. Ele diz: no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Hoje, todos nós estamos aqui, mas e amanhã? Como será o amanhã da sua vida? A ideia bíblica é de que o tempo passa como uma relva e flor do campo. Diz a Escritura, no Salmo 103, 15 e 16a,
Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece. E o alerta de Pedro é: nesse tempo que resta, não desperdice o seu tempo com pecado. Não perca tempo com aquilo que não vai ter valor para a eternidade. Vocês não sabem do amanhã. Você não sabe do que pode acontecer daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas. A gente nem sabe se vai estar vivo. Por isso Pedro fala: olha, existe um tempo que ainda resta para vocês, e aproveitem e vivam para Deus. Não desperdicem, porque vocês não sabem se daqui a pouco a vida vai embora com um sopro. Diz Pedro: dedique-se a Deus, a conhecer a vontade de Deus, pois temos pouco tempo, e daqui a pouco não mais estaremos aqui. Todos nós, daqui a pouco, não estaremos aqui. A pergunta é: onde nós estaremos quando morrermos? Por isso Pedro fala: no tempo que ainda resta, não viva como antes. Vivam de forma diferente. Porque, primeiro, vocês não sabem qual é o tempo que resta. E segundo, vocês precisam estar cientes de que após a morte segue o juízo de Deus, e todo aquele que morre nas suas paixões vão ser julgados e condenados eternamente pelo Deus. E o tempo passa. Eu estava pensando, quando estava preparando esse sermão, parece que foi ontem que eu tinha 15 anos, agora eu já estou perto de fazer 30. Estou quase, como as pessoas falam, quase trintando. Então não há tempo para questões que não são eternas. Verso 3. Porque basta o tempo já decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Aqui agora Pedro faz uma alusão ao passado, mostrando que esse tempo decorrido, que é o tempo que passou quando eles não eram cristãos, já foi suficiente para eles cometerem todo tipo de pecado, que aqui Pedro lista para a gente. E antes de vermos essa lista aí, uma reflexão importante aqui. Eu entendo que saber de onde Deus nos tirou é importante para reconhecermos a maravilhosa salvação de Deus. Mas parece que há muitas pessoas que se orgulham do passado. Não sei se os irmãos já viram pessoas que contam testemunhos e meio que se orgulham das coisas que fizeram no passado. São tanta coisa, ex-bruxo, ex-prostituta, ex-bêbado, ex-drogado, ex-ladrão, ex-tudo. E aí quando chega na igreja, parece que exaltam tudo aquilo que eles eram. Dedicam quase todo o testemunho a falar dos grandes pecados que cometeram. Mas ficar a vida toda lembrando dos pecados do passado, a Bíblia fala que é o ofício de Satanás. É ele quem é o acusador, quem vai lá atrás, pega os pecados e fica o tempo todo trazendo. É ele quem ama jogar na nossa cara os nossos pecados. Mas quanto ao cristão, ele é chamado, diz a Escritura, a se esquecer das coisas que para trás ficam, principalmente os pecados, e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Esse tipo de testemunho, portanto, saudosista, faz lembrar do povo do Egito, que quando estava no deserto, disse que estava com saudade, não sei se os irmãos lembram, é uma passagem até curiosa, com saudade das cebolas, saudade do Egito, saudade da escravidão do Egito. Mas como o apóstolo Paulo aponta, nosso alvo é prosseguir para o prêmio
da soberana vocação, da soberana salvação. É olhar para frente, deixar os pecados para trás, porque os nossos pecados passados foram perdoados todos por Deus. E quais eram esses pecados que aquele povo a quem Pedro escreve cometia no passado? Ele faz uma lista, primeira lista: dissoluções, concupiscências e borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Aí a primeira lista seria, a gente poderia juntar aí, dissolução, concupiscências e orgias, que indicam excessos sexuais, desequilíbrios na área sexual, um descontrole exagerado, e muitas vezes em público, que era muito comum naquela época. Depois temos as palavras borracheiras e bebedices, que indicam a mesma coisa, embriaguez, excesso de bebida alcoólica. Não é à toa que ele repete, mas usando palavras distintas, porque borracheiras também é embriaguez, bebedices é embriaguez. Então ele fala, olha, vocês que no passado bebiam, ingeriam bebida alcoólica, isso deve ficar no passado, já basta. E por fim a expressão detestáveis idolatrias. Note que Pedro não apenas fala da idolatria, mas ele adjetiva, qualifica detestáveis idolatrias, mostrando que o ato de se prostrar diante de ídolos que não têm vida é algo altamente detestável, algo reprovável, irracional. Então o ponto de Pedro é: basta esse tempo decorrido, esse tempo aí que vocês eram gentios, quando vocês eram gentios e andavam por aí bebendo à vontade, fazendo sexo à vontade, se prostrando diante dos ídolos. Pedro diz, olha, basta, chega, que isso fique realmente no passado. Agora vocês que se converteram a Cristo devem lutar contra essas práticas, pois a conversão não é apenas mudança de status. Agora eu sou cristão, agora eu estou na igreja. Não, a Bíblia fala, conversão é mudança de mente, mudança de atitude. Olhar para a nossa vida, aquilo que é pecaminoso e falar, isso tem que sumir. Como Pedro fala, olha, basta o tempo decorrido, chega. É mudança de prazer, mudança de vontade. Agora, não é nem que vocês não devem ter essas mesmas práticas, mas se vocês tiverem essas práticas, vocês como cristãos não sentirão mais o mesmo prazer. Pelo contrário, um profundo arrependimento e sensação de perda, de comunhão com Deus vai esmagar a alma de vocês. E toda queda, ela não será buscada como antes, venerada, adorada, mas vai ser um acidente. E no momento em que cair, a reação do verdadeiro cristão é como a de Pedro no ato da traição. Choro amargo. Foi ali um choro indescritível, um choro de alma. É assim que um cristão se sente quando peca contra Deus. É como se a alma sangrasse. Verso 4, ele continua: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Olha que interessante, irmãos. Pedro diz que os ímpios viviam difamando os cristãos, mas não é o ato de não responder a esses ímpios, a essa difamação, que assustava esses pagãos. Mas, como diz Pedro, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ou seja, eles estão olhando agora aquelas pessoas que antes estavam entregues a toda sorte de devassidão, de pecados, como listado anteriormente, mas que agora não caminham mais com eles nessas farras. Mesmo, e aí que está a questão, mesmo agora sofrendo mais, para os ímpios,
o que era assustador era ver esses cristãos sofrendo, se abstendo das paixões carnais e ainda louvando a Deus. É mais ou menos, a gente vê algumas pessoas que pensam assim: por que você não vai mais às festas comigo? Por que você não usa drogas comigo? Ou não faz sexo à vontade como fazia antes? E aí olha para essa pessoa que tem uma vida diferente, vê que ela está sofrendo por algumas razões aí, e ainda assim olha para essa pessoa e vê o quanto ela adora a Deus. Pedro diz que isso assustava aquelas pessoas. Isso assusta os incrédulos, porque eles não conseguem compreender. Por isso que para os ímpios, Pedro fala, o que era assustador não era apenas aquele povo, aqueles cristãos, abdicarem dos prazeres carnais, mas também abdicando, sofrendo e ainda dando graças e glórias a Deus. Isso nos faz lembrar de Paulo e Silas na prisão. Depois de muito sofrer, decidem cantar a Deus. E aí qual foi o resultado? Salvação do carcereiro e sua família. Repita, irmãos, a resposta que damos ao mundo diante da dor é algo que pode ser assustador para eles. E deveria ser assim sempre. As pessoas deveriam ficar sem palavras com o nosso testemunho de vida. Então o ímpio deveria ficar chocado ao ver todos nós louvando a Deus na hora da perda, na hora da dor. Ao ver que diante de pecados antigos a gente não compactua mais. Ao perceber que diante de uma piada sexual um cristão não ri. Que a temperança e o linguajar dele são diferentes agora, isto é, que o fruto do Espírito nele seja tão evidente que o não cristão fique sem palavras, absolutamente. E assim, os pagãos se sintam condenados a olhar para a vida desse cristão. Isso porque essa era também uma das razões das perseguições, pois a vida santa dos cristãos, de certa forma, era uma declaração clara de condenação aos não cristãos, aos que não eram santos. Assim foi naquela época e assim deve ser hoje. A vida de um cristão e a vida de um pagão deve ser algo diametralmente oposta aos prazeres, nos prazeres. Verso 5, irmãos. Diz assim: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Essa expressão aí, os quais, faz referência aos ímpios do verso anterior. Então seria assim: esses ímpios hão de prestar contas a Deus. Eles podem hoje estar difamando vocês, zombando de vocês, dizendo que vocês estão deixando de curtir a vida, mas um dia, quem de fato não vai curtir nada a vida, serão eles, pois o julgamento deles é certo, diz Pedro. E aqui, quando Pedro diz que Jesus é competente para julgar vivos e mortos, é uma forma de dizer que todos esses serão julgados, todos, por aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, esteve morto e agora está vivo, e vai julgar todos esses pagãos. Ninguém vai escapar, ninguém. Eles podem estar, lembremos, podem estar zombando de vocês, que estão aí perdendo parentes, vendo outros cristãos sendo decapitados, sendo partidos ao meio, provavelmente. Mas um dia, todos eles serão julgados. O mesmo serve para todos nós hoje, quando estamos diante de pessoas pagãs que zombam do cristianismo. A Escritura é clara, essas pessoas também serão julgadas por Deus.
deixem zombar, deixem falar à vontade. Por fim, verso 6, pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E aqui, mais uma vez, temos um texto difícil do querido apóstolo Pedro, que algumas pessoas, inclusive, interpretam de forma equivocada, quando leem que o evangelho foi pregado aos mortos. E a partir disso, dizem que tem como aquele que morreu receber uma segunda chance, pregar aqueles espíritos mortos. Mas veremos, seguindo a exposição e comparando com o contexto, que não é essa a ideia. O ponto central de Pedro, ao encerrar esse trecho, irmãos, é enfatizar que a morte do cristão não é o fim. Veja como seria a leitura desse verso, eu fazendo algumas colocações aqui dentro do contexto. Seria assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, ou seja, aos cristãos que já morreram. Agora veja por que esse mortos faz referência a cristãos que já morreram, martirizados. Veja a sequência. Para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, ou seja, Pedro está falando desses que estavam sendo zombados e julgados pelos ímpios. Quem eram? Os cristãos. Então, esses mortos não são mortos a quem o evangelho vai ser pregado. Pelo contrário, o evangelho já foi pregado a essas pessoas que morreram, essas pessoas que, inclusive, vocês estavam zombando. Aí veja a conclusão de Pedro. Vivam no Espírito segundo Deus. Parafraseando, ficaria assim, para ficar mais claro. Antes da morte e do martírio desses cristãos, o evangelho foi pregado a eles. Eles ouviram e creram e morreram na fé, na esperança, mesmo vocês julgando eles. Mas a esperança deles é certa de que pelo Espírito, e aí Espírito com E maiúsculo, eles serão ressuscitados e irão para o novo céu e a nova terra. Esse é aquele típico verso onde Pedro responde com muita propriedade e autoridade às críticas dos ímpios, que diziam que ainda que aqueles cristãos morram e sofram, depois da morte tudo vai se findar. Até porque os ímpios diziam e pensavam: você sofre, eu também. Você tem câncer, eu também. Você tropeça e cai, eu também. O que acontece com você, acontece comigo. A mesma doença que eu tenho, vocês também têm. Os ímpios pensavam assim. E assim vai. E nisso eles estão certos. Eles não estão errados. O mesmo acontece com a gente, acontece com eles. O fato de nós sermos cristãos não muda em nada. Nós termos menos doença do que os ímpios. Não muda nada. Mas a diferença é que temos o Espírito de Deus a nos ajudar na hora da dor e nos fortalecer a fé e nos dar esperança e motivação para continuar. Para aqueles cristãos, Deus usou Pedro para escrever essa carta. E para nós hoje, a mesma carta de Pedro é aplicada ao nosso contexto. Mas embora milhares de anos tenham se passado, eu diria que essa carta é mais atual que as notícias que virão amanhã nos jornais, nas revistas, na internet, pois o homem é o mesmo pecador que sofre, os ímpios são os mesmos que também sofrem, que zombam. E a nossa resposta também deve ser a mesma, mostrar a nossa diferença e a nossa esperança na vida eterna. Eu quero encerrar, apesar de já ter feito algumas aplicações, mas encerrar com uma que creio ser importante nos nossos dias. Algo muito importante dito por Pedro aqui foi sobre a diferença do cristão atualmente para quem ele era no passado. E como que isso deixava os ímpios assustados.
porque eles não mais frequentavam o mesmo ambiente, ou não mais frequentam o mesmo ambiente, no caso atual, né? Não vão mais aos mesmos bailes, boates, não bebem até cair como antigamente, não traem mais as suas esposas, etc. Então havia uma diferença notória, na época que Pedro escreveu, entre o cristão e aquilo que chamamos de mundo hoje. Contudo, parece que com o tempo, alguns de dentro do cristianismo começaram a trazer essas mesmas práticas, mudando apenas o nome para dentro da igreja. Basta colocar o nome de gospel. Não sei se os irmãos já perceberam. No meio que está tudo permitido. Aí temos balada gospel, boate gospel, show gospel, dança gospel, pornografia gospel, música gospel. Você pega tudo o que tiver no mundo, coloca gospel no meio que vira cristão. Daqui a pouco vai ter concessionária gospel, só o cristão vai comprar carro lá. Sei lá, você pode pegar qualquer coisa, coloca o nome gospel, entra dentro da igreja. E seria muito cômico realmente, se não fosse extremamente trágico. Essa tem sido a razão para o pecado entrar na igreja traiçoeiramente, no lugar de o cristão fazer o ímpio se calar com um bom procedimento. Na verdade, o ímpio tem entrado nas igrejas e gostado de ficar lá, porque ele muitas vezes não tem visto diferença entre o local onde ele habita, ele frequenta, e a igreja, como no caso de um baile gospel e um baile comum. Ele vai e parece que está no mesmo ambiente. O problema é que muitos desses ambientes, lugares, líderes, pessoas, enfim, usam métodos carnais para atrair e trazer essas pessoas ou esses jovens para essas igrejas, mas não percebem que eles devem continuar usando os mesmos métodos carnais para fazer essas pessoas permanecerem lá. Porque se eles trouxeram essas pessoas com métodos carnais, só os métodos carnais vão fazer essas pessoas permanecerem lá. E a pergunta que fica é: quem realmente está influenciando quem? Quem está cedendo? Quem realmente está hoje se assustando? Será que o mundo hoje não tem se assustado não com o sofrimento e os cristãos lutarem contra o pecado e ainda assim louvarem a Deus, mas estão se assustando com isso é igreja? Isso entrou na igreja? E aí, para a gente encerrar, eu penso que o desejo de Deus ao usar Pedro para escrever essa carta naquela época e na nossa época hoje é mostrar, sobretudo nessa parte do verso, que a diferença entre o cristão e o não cristão, ela tem que ser algo radical, tem que ser algo visível a todos, onde se note, isso é ser cristão, isso não é ser cristão. Onde o ímpio perceba a sua condenação ao olhar para um cristão, sem o cristão falar nada. Pois acontecia isso naquela época. Os cristãos eram perseguidos porque a vida santa deles fazia os não cristãos olharem. Não, minha vida diante da deles é uma vida pecaminosa. Vamos destruí-los. Por isso que a Bíblia fala, aquele que quiser viver de forma piedosa será perseguido. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, olhar para a nossa vida e ver se as perseguições ou os sofrimentos estão vindo na nossa vida em razão de nós sermos piedosos ou por outras razões que não são essas que Pedro fala aqui. Que Deus nos ajude, irmãos, e nos dê sabedoria quanto a essas questões e que Ele nos ajude diante da dor a não desanimarmos, mas perseverarmos, sabendo que nossa vida, como diz o texto, vai passar como uma flor da erva.
E daqui a pouco estaremos no novo céu, na nova terra, sem dor, sem sofrimento, mas na plenitude da alegria da presença de Deus. E quão glorioso isso será. Que Deus nos ajude a chegar lá. Oremos a Deus. Deus Santo, louvado, engrandecido, glorificado seja o teu nome. Ao Senhor, Deus, ao Senhor toda a glória. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua doce presença aqui entre nós. Obrigado porque mais um dia, mais uma vez, Deus, o Senhor foi bondoso para conosco ao nos proporcionar esse momento de comunhão entre os irmãos, momento de oração, momento de meditação na tua palavra, Deus, momento de reflexão a respeito de como tem sido a nossa vida e como que deve ser a nossa vida e como que nós devemos viver, Deus, de uma forma a glorificar o teu nome. E como temos visto aqui na carta de Pedro, Deus, todas as quartas-feiras, o apóstolo ensinando como é que nós devemos lidar com as nossas dores, que são tantas, Deus. Se juntar todas as dores aqui hoje, são tantas dores, mas que o Senhor, Deus, possa trazer esperança à minha vida, à vida dos meus irmãos aqui. Uma esperança de que daqui a pouco, Deus, tudo vai passar e estaremos ao teu lado, Deus, na glória, sem dor, sem sofrimento, porque tudo vai ter passado. Mas até lá, Deus, que a tua poderosa mão possa nos sustentar e que, através desses sofrimentos que são necessários muitas vezes, nós possamos ser purificados dos nossos pecados, que realmente nossos pecados fiquem no passado e que outros pecados possam ser vencidos pelo poder do Espírito Santo, e se assim for da tua vontade, através de dores e sofrimento. E quando essas dores e sofrimentos vierem, pedimos a ti, Deus, que a tua graça, assim como foi com o apóstolo Paulo, possa nos bastar, possa estar conosco. Abençoe os meus irmãos agora na ida para casa. Dê um final de semana, Deus, abençoado na tua presença. E nos ajude, Deus, e nos prepare para que no fim de semana possamos estar aqui, louvando e engrandecendo o teu nome. Assim eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.